Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecendo a todo mundo que vai estar acompanhando ao vivo esse episódio e para você que vai estar maratonando aí durante toda essa semana, né? Começando mais um mês, que seja um mês abençoado, produtivo e cheio de coisas boas para todos nós, tá bom? Hoje tem uma convidada muito especial, é a segunda vez que ela vem ao nosso podcast, é a segunda pessoa que vem pela segunda vez, né? A primeira foi a Flavinha e a Adri foi a única pessoa que chegou pela segunda vez aqui com a gente, então pra gente é uma honra muito grande. Só que a diferença desse ano é que o ano passado ela veio pós-evento. E dessa vez nós estamos fazendo antes do evento para poder falar um pouquinho mais sobre o Transforma Empreendedor, que também é nosso parceiro aqui do No Ar com Hamilton. Antes de apresentar então a nossa convidada, só deixar aquele recadinho para você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar para todo mundo que nós estamos aqui em mais um episódio. Hoje, episódio número 85, tá? Aproveitando também agradecendo aqui a Montana Automóveis, nosso patrocinador master, para você que está a fim de comprar, financiar, trocar o seu veículo. A Montana tem tudo que você precisa com as melhores taxas e o mais bacana, se você está a fim de vender o seu carro, eles também compram para você, tá? Não esqueça então, QR Code aqui na tela, clicou, você já vai ser direcionado para as plataformas da Montana. Agradecer o Sanso Studio, cara, não adianta você tá vendo a situação que a gente está hoje em dia, aquela seca, o carro fica sujo, você precisa de um lugar que vai deixar o seu carro higienizado, limpo e o mais bacana de tudo isso, né? Com qualidade absoluta e garantia. Sanso Studio, vem novidades por aí, a galera tá fazendo, não pode dar muito spoiler, mas fica ligado que logo logo tem novidades do Sanso e a galera vai estar aqui também contando pra gente, tá? Precisa de um lugar para lavar o seu carro, higienizar e cuidar bem como se fosse deles, é lá no Sanso Studio. Agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas, junto com a gente por aqui também, loja no Iguatemi, e você colocando no site o código NOAR10, você tem 10% de desconto em toda a compra, tá? T-Flow, Iguatemi, Rio Preto, sempre o melhor para você. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, loja.fernandãobebidas.com.br, nova loja para você, coisa mais linda, site novo para você, segue lá, @Fernandão Bebidas. E para fechar, os nossos patrocinadores master, Transforma Empreendedor, tá chegando, hein, dia 14, tá bom? Teatro Paulo Moura, cara, vai ser impressionante, vai ser incrível, o maior evento do empreendedorismo do interior de São Paulo, segunda edição, muita coisa bacana e dentre as novidades, o No Ar vai estar presente lá durante todo o evento, fazendo transmissão juntamente com a galera da Filmix, para a gente poder levar até você a par e passo, vamos dizer assim, tudo que está acontecendo ao vivo, diretamente do No Ar, diretamente do Transforma, uma cobertura completa para você. Beleza? Bom, ela dispensa apresentações, esta mulher é incrível, um fenômeno, né? Não tem quem a gente não conversa que coloca o nome Drifer ou então Driele Fernandes, que com certeza a pessoa não tem uma história, não tem uma ligação e principalmente alguma coisa boa para falar. E hoje ela não veio sozinha, né? Porque além de ter o seu esposo ali junto com a gente, ela tá com duas pessoas aqui, porque ela está gravidinha. Odri, seja bem-vinda aqui ao No Ar. Então, eu tô me sentindo lisonjeada aqui. É a Flavinha que veio só 2 vezes, aí eu vim 2 vezes. Tô me sentindo lisonjeada, gente. Que alegria que é estar aqui. Falei para Hamilton antes da gente começar,
que eu fiquei muito feliz com o convite, que eu gostei muito de ter vindo da última vez. É muito gostoso bater papo, é muito gostoso bater papo e compartilhar com vocês das nossas experiências. Eu gosto muito de podcast, porque eu sou uma consumidora de podcast. Boa. Né? Eu acho que a gente aprende muito, esse papo que é fluido, e ouvir as histórias e aprender é muito bom. E tô me sentindo lisonjeada, tô aqui com a Maria, tô grávida. É isso aí. Né? Tem a Helena, a Maria, e vamos que vamos. Fazer um evento nesse período é ter coragem, né? Mas a gente faz a coisa acontecer. Hoje tem 2 Marias aqui no estúdio. A Maria Elisa está do outro lado junto com o André ali e a Maria está aqui junto com a gente. Odri, você sabe que quando a gente já começou a falar, né, sobre o evento, Transforma nesse ano e tal, muita gente falando, poxa, o ano passado eu não consegui ir, o ano passado eu estava viajando, na hora que eu fui comprar o ingresso eu não tinha como e não sei o que, aquela correria danada, né? E aí a gente fala assim, poxa, então se você perdeu a primeira oportunidade, não perca essa agora, porque realmente o feedback que a gente escuta, né, e principalmente aquilo que a gente observa que aconteceu em volta dos empreendedores, dos empresários, é uma coisa não tem como explicar. É um crescimento, quem participou de alguma forma saiu de lá diferente. Né? E como é que você sente isso? Porque você veio aqui o ano passado depois do evento, Sim. né? Tava meio recente ainda, e agora nessa expectativa de mais um, né? E agora também num modo agora junto com a Maria, aquela correria danada. Quando você vê essas pessoas comentando, falando sobre... Eu vi os vídeos que você tá postando, a menina falou que você mudou a vida dela, né? Que você vê que realmente aquela empresa que você passava ali em frente, ela foi tocada, ela foi, vamos dizer assim, né? A pessoa, ela se entregou de coração, ela pegou todas as dicas, todas as informações, tudo aquilo que você passou e hoje é uma outra empresa. É muito gratificante. Eu tenho isso comigo, assim, a minha intenção sempre foi divulgar o resultado mesmo das pessoas, né? E não o holofote na Adriele. Inclusive, eu tive até uma dificuldade com isso ano passado, que todos os outdoor na cidade, tudo aquilo que a gente foi divulgar o evento, eu não queria aparecer. Eu falava, não, divulga o nome do evento, não precisa me divulgar. E olha que eu ensino isso, né? Eu ensino muito os meus clientes a se posicionarem enquanto marca, mas quando eu vivi esse processo de divulgar o Transforma Empreendedor e ter que aparecer, eu tive as minhas dificuldades, porque o meu foco é justamente contar essas histórias dessas pessoas. E é muito gratificante, eu fico muito orgulhosa, mas o que eu trago é simplesmente um conhecimento e experiência daquilo que a gente vem vivendo com os empresários, né, no Brasil. Aquela pessoa que está começando do zero, aquela pessoa que tem os seus desafios e talvez não sabe o que fazer, e não só não sabe o que fazer, Hamilton, mas assim, não tem segurança, porque quando a gente caminha por uma estrada onde a gente não tem ideia de como é essa estrada, é muito difícil. Agora, se você tem alguém que já passou, que já viveu. E no meu caso, além de ser mentora, de ter experiência com muitas empresas, de tamanhos diferentes, de situações diferentes, com pessoas diferentes, eu também sou empresária. Então, eu sei da pele o que é empreender no Brasil, né? Então, essas pessoas sentem muita segurança naquilo que eu falo. Então, vai por aqui, isso é importante, não faz isso, faz aquilo. E assim a gente vai construindo. E olhar tudo que está acontecendo hoje. Há 7 anos atrás, eu desenhei, né, isso. Sim. Eu lembro exatamente, eu estava numa mesa de madeira, como essa, no fundo da casa da minha irmã, e eu decidi desenhar um plano, né, eu já tinha bastante experiência, mas era funcionária, e eu resolvi desenhar um plano que eu queria ajudar as pessoas na caminhada profissional. E a coisa começou, e foi a primeira empresa que eu atendi, a segunda a gente foi tendo resultado. Então, olhar para o momento em que eu estou hoje e ajudando tanta gente, vendo que o Transforma Empreendedor no passado, ele surpreendeu demais. Como surpreendeu, Hamilton? Pessoas... Sim. Eu encontrei um casal, eu falo bastante, tá, gente? Vocês estão percebendo. Deixa eu Hamilton não, mas é para falar. Eu encontrei um casal esses dias, faz um tempo já. Mas eu e a gente foi fazer uma viagem voltando dentro do avião. Oi, Adriele, tudo bem? Eu estava no seu evento, nós dois, obrigada por tudo. Nossa, você ajudou muito a gente está colocando em prática. Eu falei, meu Deus, olha isso, né? Então, vale a pena, vale mesmo. Muito, não é fácil fazer um evento como esse, mas vale muito a pena. Então, eu estou muito feliz. Você sabe o que eu fico, você sabe o que eu fico assim, vendo, né? São aqueles detalhes. Outro dia eu fui na T-Flow,
E aí eu tava saindo da T-Flow e tal, passando lá pelo shopping. Aí tava passando um pessoal assim na frente. E aí tem um totem lá, né? Sim, Aí sim. a pessoa falou assim, olha, é o Transforma. Aí eu falei assim, olha só que legal, cara, né? A pessoa já conhece, ela já sabe o que é o evento, né? Sim. Então isso já tornou uma, vamos dizer assim, já tomou uma dimensão que realmente você fala, poxa, isso aqui já vai ser uma coisa que a gente não pode mais tirar do calendário anual de eventos da cidade, porque... Pois é, olha a responsabilidade. Não é? Porque é isso que eu tô falando, porque às vezes, igual você falou, não, eu tive uma ideia, eu queria fazer um evento, mas não são só aquelas 800 pessoas, 1.000 pessoas que têm as suas vidas ou as suas empresas transformadas, né? São os funcionários que estão ali, aquilo que ela aprende ali, que ela vai compartilhar depois, né? É uma rede que ela vai crescendo, que é um negócio absurdo, né? Exatamente, a gente não tem ideia, né? Igual você falou, quando eu cheguei aqui, teve uma pessoa que falou que vai assistir, porque Sim, você... a Poli, um beijo, tal. Poli. Um beijo, Poli. Eu falei, será que eu conheço a Poli? Eu acompanho muito assim, as pessoas que me acompanham, que me mandam mensagem, eu sei quem me segue, enfim, mas somos uma proporção que a gente não tem ideia. E é muito gostoso isso. Eu fico muito feliz com tudo isso. E a intenção do Transforma Empreendedor, né, o maior objetivo é justamente quando eu pensei a primeira ideia foi... eu atendo muitas empresas, muitas mesmo hoje, assim, a nossa conta é mais de 2.000 ao longo desses anos, algumas que eu acompanho, né, assiduamente, outras empresas que a gente tem um trabalho online, então, que compram a nossa mentoria, que assistem às minhas aulas, mas são muitas empresas. Só que eu percebo o quanto a nossa região, e eu amo a minha cidade, né? Uma cidade que eu vejo é uma cidade de muita oportunidade, São José do Rio Preto. Sim. É como se eu pudesse tocar nas maiores dores dos empresários aqui da nossa cidade e região. Eu pensei, por que eu, com tanta experiência, né, não posso fazer algo para compartilhar do meu conhecimento? Porque, Hamilton, a minha intenção, eu falo que eu não sou palestrante, eu sou a pessoa do processo. O que eu Sim. gosto de fazer é pegar uma empresa, acompanhar no dia a dia e fazer ela crescer. Mas eu vi a necessidade, então a ideia é justamente essa, é compartilhar com você aquilo que a gente vem aplicando, que vem dando resultado. E não só, e eu já quero até puxar o gancho para falar sobre isso, porque muita gente pergunta, Adri, mas o evento é para quem? O evento é um evento de empreendedorismo, ele só não é para quem não quer empreender. Eu quero concurso público, aí não é para você. Mas se você cair lá, pode ter certeza que vai ter vontade de sair de lá com um CNPJ. Mas o evento, ele é para quem quer empreender, mas talvez não tenha ideia do que fazer. Talvez você não tenha ideia, talvez você não tenha inspiração, talvez você não tenha noção. E esse evento, ele vai te mostrar um mundo completamente diferente do que o que você vive hoje. Então, eu não empreendo, mas eu tenho vontade, então vá nesse evento, para ampliar a sua mente. Um dia, eu nunca pensei em empreender, não era o meu maior sonho. Sim. O meu sonho era crescer na minha carreira, ser alguém que faria diferença no mundo através da minha vida profissional. Mas um dia eu fui picada por esse bichinho do empreendedorismo, isso mudou a minha vida. Então, eu acredito muito que o empreendedorismo pode mudar a vida das pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Eu preciso ser sincera. Mas quando você sabe o que fazer, quando você é bem acompanhado, é muito importante ter alguém que nos ajuda, né? Eu me coloco nessa posição. É possível. E são muitas histórias. Muito legal. Ó, você fez recursos humanos, né? Uhum. E aí, tinha uma Eu perguntinha. Acho, só um pé. Gente, o Hamilton, ele sabe tudo da vida da gente. Ele puxa a capivara, então ele sabe. Eu falo, nossa, da onde ele tirou isso? Ele sabe tudo. Não, mas foi, né? Ó, Foi. aí é o seguinte, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas aqui, e aí a Sabrina mandou aqui pra gente, ó. Que legal. Sobre essa questão de gestão de pessoas e recursos humanos, porque a questão de gestão de pessoas, Adriana, é o concurso, assim. Ela tá aqui, ó. Como que essas formações contribuíram para o desenvolvimento da sua metodologia, né, focada aí nesse negócio do saber e ser, saber fazer, que são coisas também que a gente sabe que mexe um pouco com a cabeça das pessoas, né? Assim, vamos lá, vamos à sinceridade. Eu descobri o que de fato eu queria fazer
a faculdade caminhando, né? E eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade de lidar com pessoas. Eu sempre gostei, sabe? Quando você me colocava, se eu tivesse diante de uma situação difícil, eu era uma facilitadora. Peraí, vamos resolver assim. Então eu tinha essa facilidade. Eu comecei a trabalhar muito nova e eu fui percebendo isso em mim. O meu sonho era ser jornalista. Só pra vocês entenderem um pouquinho da minha história. Meu sonho era ser jornalista. Quando eu decidi fazer RH, é porque eu percebi mesmo essa minha facilidade. E fui para o RH e depois fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Mas eu confesso para vocês que o estudo, né, a parte acadêmica, ele tem um peso na minha caminhada, ele tem. E olha que eu sou uma pessoa, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito estudiosa, nerd da sala, enfim. Mas o que me faz ser a pessoa que eu sou hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, foi ir para a guerra mesmo, foi a experiência prática de pegar um negócio, de ver como a coisa acontece. Tanto é que eu tenho um perfil, Hamilton, o meu jeito de ser. Se você participar de uma palestra minha, você vai ver que eu não uso termos business, assim, né? Sim. Nossa, eu não uso, às vezes, algumas coisas assim que algum empresário que tem uma empresa de muitos anos utiliza. Eu não uso, porque o meu conhecimento, a minha prática, ela é muito de vivência, Sim. né? Principalmente no mundo do empreendedorismo. Mas a veia, voltando à sua pergunta, a veia do RH, ela me fez, principalmente, usar isso como base para a caminhada empreendedora, até porque o seu negócio é reflexo de quem você é. Então, não tem como, eu digo que é uma das certezas que eu adquiri nesse processo, você construir um negócio de sucesso se você não se conhecer, não aprender a lidar com você mesmo e com as pessoas. Não tem como, porque a base do empreendedor, do empreendedorismo, a base de um negócio, a base do mercado é gente. Então, eu preciso ter um mínimo de noção sobre isso. Uma das coisas que eu faço quando atendo uma empresa é formar mesmo os meus clientes para aprender a lidar com gente. E não tem como, né? Porque Não tem. Porque você precisa conviver com pessoas, seja os seus clientes, ou seja, né, os seus parceiros. Fornecedor. Não tem como. E cada um tem uma personalidade, cada um é de um jeito. E esse detalhe que eu acho que é complicado, porque às vezes a gente fica assim, muito dependente de clientes, que se você tivesse condições, você nem os teria, né? O tanto que dá dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido. E os fornecedores também, os colaboradores que você tem que cuidar com todo o carinho. É um desafio muito grande. Isso é complicado. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Renan Buca, tá dando boa noite pra gente. O Zé Reinaldo boa também. Noite, gente. Lulu TV, Ricelinho, Zé Roberto. Obrigado a todo mundo que já tá online aqui, curtindo hoje o nosso episódio, tá? Falar com você enquanto a Adriele toma uma aguinha aqui, do QAP Armas e Munições, que é nosso parceiro aqui também, para você que tá a fim de tirar o seu CR, o seu CAC na QAP Brasil, exame psicológico, exame de tiro, filiação de 1 ano lá no Clube de Tiro e mais a documentação completa, você não vai gastar nada com a documentação, tá? Entre em contato pelo 996127924 ou 992221989, QAP Brasil, para você saber mais das novidades. Agradecer ao Rogério Simão, que é o nosso arte finalista, que está junto com a gente por aqui, sempre preparando as nossas artes. Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade. Inclusive, a galera do Maridon, se eu não me engano, já tá todo mundo com o ingresso na mão. Já são clientes. Tá lá para poder estar acompanhando o Transforma, tá? Lembrando, gente, que é o seguinte, lá no Maridon você encontra o melhor hambúrguer com carne Angus direto na parrilha. Agora tem novidades, tem o dog americano, @Maridon Burger para você saber das novidades. Agradecer também aqui o Rei do Pão de Queijo, daqui a pouquinho vai ter umas delícias ali do Rei do Pão de Queijo preparado aqui com todo carinho. Rei do Pão de Queijo são 4 unidades agora em Rio Preto. Ali já tinha na Badi, Sucesso Total, Plaza Capital, na General e agora a unidade Dama. É delicioso, é rápido, é fácil, é o Rei do Pão de Queijo. A Adri tá recebendo também hoje de presente uma caneca, ela já tem uma caneca do Noir com o nome dela, agora ela tá recebendo uma do Transforma Empreendedor com o logo e tudo mais. Presente da Encantar em Mimos Afetivos da Renatinha. Para você que tá afim aí de presentear alguém especial, cara,
cara, encantar e tem um monte de coisa bacana e com certeza você vai gostar. Agradecer também a St. James Barbershop, tá bom? A St. James, você sabe, né? Muito mais do que uma barbearia, uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo e fazer sua barba. Tem lá no Vivendas, tem também a unidade Dama, onde você encontra sempre os melhores profissionais, tem produtos exclusivos com a marca St. James e na unidade Vivendas tem ainda o Santo Lúpulo, que é sensacional. E agradecer também aqui a Prime LED. A partir de agora você está vendo aí nos LEDs aqui de São José do Rio Preto no ar, tá? Então passou pelas avenidas aí, são mais de 40 LEDs espalhados pela cidade e a Prime LED está junto com a gente, mais uma super marca aí da Prime 2B. Lembrando, tá, para você aí que você quer ver a sua empresa, a sua marca em destaque pelas avenidas, pelas ruas de Rio Preto, é só você entrar em contato então no @PrimeLED para você saber de mais informações. Baroni Transportes, a melhor transportadora para a logística da sua empresa, tá bom? Para você que precisa, a Baroni tem tudo com seguro ainda e vai entregar o que você precisa em São Paulo, em Rio Preto. Não esqueça, Baroni Transportes. E para fechar essa parte aqui, falar do Mercadão Agropet. Com preço bom ninguém compete, são 8 lojas, 6 em Rio Preto, tem também em Batiba City e na cidade de Ibirá. Vem aí mais uma loja do Mercadão Agropet, então vale muito a pena você comprar tudo que você precisa pro seu cãozinho, pro seu animalzinho, pro seu pet, o Mercadão tem. Tá chegando mais um evento aí com a assinatura do Mercadão e logo logo a gente começa a anunciar por aqui, beleza? Ô, Dri, antes da gente entrar diretamente aí no Transforma, o evento que vai acontecer e tá chegando dia 14, tá bom? A galera que tá acompanhando tem o QR Code aqui na tela, daqui a pouquinho dá tempo ainda de você adquirir o seu ingresso, tá no último gole para você tá fazendo parte desse grande evento. Eu queria perguntar uma coisa para você, sobre a questão dos negócios. Às vezes, não sei se isso acontece com você, como você é uma pessoa que é viciada em empreender hoje em dia, em ajudar essas pessoas, já te viu, você passou por uma empresa, passou em frente a uma empresa, você falava assim, poxa, essa empresa tem tudo para voar, essa empresa tem tudo para decolar, mas sei lá, se é o dono, se é o diretor, se é alguém, as redes sociais, alguma coisa que não vai. E numa maneira bem rasa, assim, no geral, você consegue identificar o que acontece para aquela empresa, que é uma baita empresa, é um comércio bacana, é um negócio legal, mas que não vai, assim, você consegue de longe identificar. Gente, consigo. Eu Sabia. consigo. É muito, assim, é muito hoje fácil para mim. É justamente porque, como a gente atende empresas de todos os níveis, é muito claro quando eu pego uma empresa e eu começo a mapear, por exemplo. Você vai me procurar. Dri, a gente trabalha assim, eu já consigo te dizer, olha, isso daqui tá ok, isso daqui precisa ser ajustado, isso aqui você não tá fazendo. Hoje, inclusive, toda segunda-feira eu tenho reunião com os nossos alunos. E aí, eu tava falando sobre isso com eles, que existe um básico, né, um arroz com feijão que precisa ser feito dentro de um negócio. Eu vou falar muito disso, inclusive, lá no Transforma Empreendedor. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está errando. Onde que eu estou errando? Mas o seu erro é não fazer esse arroz com feijão bem feito. Só que qual é esse arroz com feijão? Se você não tem noção, se você não tem acesso, não tem como fazer. Sim. E, por exemplo, eu já aproveito para dar alguns exemplos aqui, que foram algumas certezas que eu fui adquirindo ao longo da caminhada. Porque à medida com que eu atendi uma empresa e aplicava uma coisa, aquilo funcionava. Eu aplicava em outra, aquilo funcionava. Aplicava em outra, aquilo funcionava. Aí uma empresa que fatura milhões me contratou, apliquei aquilo funcionou, eu já começo a desenvolver uma certeza de que isso funciona. E algo que funciona, que você precisa ter, eu vou falar muito disso no evento, né, já trazendo para vocês, para você que empreende, para você que tem um negócio. Se você não tem um plano claro para sair do lugar onde você está e chegar num outro lugar, você não vai sair do seu lugar. Sim. Então, tudo começa através de um plano. Só que não é simplesmente tirar da cabeça e colocar num papel ou pensar num objetivo. Não é só sobre isso, mas é caminhar com foco e garra no dia a dia, e é uma coisa que infelizmente acontece muito, a nossa tendência é nos perder no dia a dia, né? Nos perder daquilo que a gente desenhou. Quantas das vezes a gente se planeja, né? Esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano vai ser diferente. E você até coloca no papel, você até pensa, começa a planejar, mas aí você se perde na sua rota. Então, o movimento necessário para que a sua empresa cresça é o plano, é a primeira coisa. Mas o maior desafio é caminhar.
é o processo. Então, essa foi uma certeza que eu desenvolvi. E toda vez que eu pego uma empresa, e eu te faço essa pergunta, você que está aqui ao vivo nos escutando, pensa aí, você tem um plano claro de crescimento? Você sabe onde você quer chegar com o seu negócio? Isso é claro para você? Se não, a gente já começa por aí. E além de outros pontos que, por exemplo, eu vou abordar muito de forma mais profunda, trazendo... hoje a gente não consegue explorar isso aqui, o evento é para isso também, mas por exemplo, a rede social, mas num olhar diferente, Hamilton. Hoje, as pessoas que têm um negócio, você tem uma marca, e tantas marcas que o Hamilton trouxe, né, que hoje patrocinam aqui, que estão com o Noar, elas têm um Instagram e aí eu tô na rede social. Mas hoje uma tendência muito grande do mercado e algo que funciona muito é a gente trabalhar o dono da marca como principal influenciador. Isso a gente vê em grandes empresas, né? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Luciano Hang da Havan, né? Outro exemplo, a Luísa Trajano da Magazine Luiza. Sim. Eles tiveram, né? Eu bato nessa tecla, porque se eles são grandes e eles se aproximaram da audiência, quem sou eu, quem é você? Então, hoje é necessário você sair da sua cadeira, do lugar que você está sentado, para se aproximar da sua audiência e ser esse influenciador da sua marca. Você talvez me veja falando aqui, né? Porque o Hamilton, ele é profissional nisso. Mas você me vê falando, nossa, mas você tem facilidade. Não tinha, não sabia, não tinha noção. Só que eu entendi que para as pessoas conhecerem o meu talento, o meu dom, para eu chegar até você, para eu estar aqui hoje, eu precisei desenvolver essa habilidade. Então, é possível. É possível sim, existem os caminhos. Mas são 2 pontos que eu acho importante abordar. Então, que eu olho e já vejo. Sim. Tem plano? Como que está o marketing dessa empresa? Além de outros. Você tá? sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive eu já falei aqui em outros episódios. O maior influenciador da sua empresa é o dono da empresa. Com certeza. Né? Porque ele é a cara da empresa e ele tem que aparecer todos os dias. Agora, é claro, né? Se você não tem o dom, se você não sabe alguma coisa nesse sentido, você pode até fazer uma parceria, trazer um influenciador, trazer alguém que vai vender a sua marca, mas quem vai usar, quem vai conhecer os detalhes do seu produto é o dono. Então, isso é uma coisa impressionante. Eu percebo que às vezes alguém vai meio que tropeçando, não sei o quê, mas hoje em dia todo mundo vai lá e coloca e faz um videozinho falando sobre algumas coisas, mas até o jeito de você postar, a maneira como você fazer o vídeo, você tem que ter realmente uma vamos dizer assim, todo mundo, uma organização, né? E principalmente aquele propósito, ó. Eu preciso fazer isso na minha empresa precisa sair desse lugar. Eu sou a cara da minha empresa, eu vou tomar a frente, vou atrás. Aí procura Adriele, procura aquelas pessoas que realmente vão te auxiliar nesse momento para que você possa dar esse primeiro passo para tirar a sua empresa de onde ela está hoje. Com certeza, a intenção é essa. Então, o processo de construção de resultado, ele não é um processo difícil. Só, assim, é um processo desafiador, mas ele é um processo que é um arroz com feijão. Então, é isso que a gente precisa fazer. E aí? Vamos fazer? Vamos nos desafiar? E a gente começa um processo de mudança, por isso que é transforma, né? Sim. Que é um processo de transformação. A nossa mentoria chama Transforma Você, que é um processo de transformação pessoal. Eu costumo dizer, Hamilton, que não para uma nova empresa, então para um novo resultado, para uma nova empresa, eu preciso ser uma nova pessoa. Sim. Não tem jeito. E o seu jeito de ser, quem você é, reflete totalmente no seu negócio. Exatamente. Ó, mandar um abraço aqui pra Ricela, que mandou uma boa noite pra gente. Objetivo, amar o próximo, dificuldade, o próximo. Mas tem que ter. O Marquinhos Brunoli, Hamilton, beleza? Luciana Nunes também. Dri, você é incrível, arrasa. Ricela tá falando, no empreendedorismo Luciana. É a mesma coisa, tanto o fator humano para a mão de obra, né? Quanto também o fator humano com para certeza. Clientes. Ó, não esqueça aí a galera que tá assistindo, se você quiser mandar a sua pergunta, para poder conversar com a gente, você tem que estar inscrito no canal. 50 segundos o Google já libera e a gente já troca aquela ideia por aqui, beleza? Ó, ainda sobre a caixinha de pergunta lá, o pessoal tava falando sobre essa parte 2 do Transforma Empreendedor, né? Pessoas que eu acho que foram ano passado, né? E já tiveram essa experiência e que vão de novo porque viram que o negócio funciona e foi muito bom para elas.
aquele friozinho na barriga do ano passado que teve, né? Quando você fez o primeiro. Agora é tudo diferente ou não? Você já tá mais tranquilo, você já sabe como é que funciona? Ou você ainda tá, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo, tá chegando. É interessante falar sobre isso, né? Porque a gente puxa até para a nossa caminhada empreendedora. Tudo que a gente vai fazer a primeira vez tem os seus desafios próprios, gente. Não adianta fugir disso, né? Tudo aquilo que é novo é novo. É a primeira vez. Então, tem os seus desafios. O ano passado foi um desafio muito grande. Hoje, inclusive, eu estive no Teatro Paulo Moura e a hora que eu subi, eu subi lá no palco, olhei aquele monte de cadeira, assim, vermelha e pensei, meu Deus, esse ano vai ser... dá um frio na barriga, porque é uma emoção muito grande, é uma responsabilidade muito grande, mas muito diferente do que foi o ano passado, porque o ano passado eu não sabia o que eu ia encontrar. E para a Adriele, né, de forma particular, foi um desafio muito grande, né? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Insegurança, eu fiquei doente, no dia eu estava muito doente, no dia do evento, mas foi o primeiro passo, né? Os sentimentos típicos de um primeiro passo. Esse ano, Hamilton, estou muito mais tranquila. Esse ano está tudo mais organizado. O caminho já foi feito, né? Então a gente já tem uma noção dos problemas que a gente pode ter no processo. Tá tudo. A gente tem uma equipe muito grande, então tem equipe de marketing e eu tenho várias pessoas na equipe de marketing, várias empresas diferentes, cada uma atuando numa área diferente. A gente tem o nosso coffee, que tem uma pessoa responsável pelo coffee, vários patrocinadores. Então, assim, tem o administrativo, tem o pessoal que cuida do palco, luz e som. Então, é uma equipe muito grande fazendo a coisa acontecer. E eu tô bem mais tranquila esse ano, graças a Deus. Tranquila e muito... e eu acredito que esse ano, se você me perguntar, vai ser melhor esse ano? Mas não tem jeito de não ser, vai ser Sim. muito melhor. Porque eu vejo que não os erros, mas aquilo que o ano passado eu senti... Você foi aprendendo as coisas. E que eu senti que eu aplicando poderia agora. explorar. É. Nossa, isso daqui eu posso explorar. E seguindo aquilo que vocês trouxeram para nós. Por exemplo, uma coisa que todo mundo amou ano passado foi o Papo de Empreendedor, que eu coloquei vários alunos nossos para compartilhar das suas histórias. O ano passado, acho que foram 7 clientes. Esse ano, são 20 pessoas no palco para compartilhar das suas histórias, de nichos diferentes, momentos diferentes. Então, o que vocês gostaram, a nossa ideia é ampliar e fazer melhor para te inspirar, para te motivar e para te provar que isso funciona na prática. Não é só sobre aprender, mas é sobre entender que isso eu vou fazer que vai funcionar porque funcionou para o fulano, né? Muito bem. A Heloísa, ela mandou aqui pra gente o seguinte, né? Que ela sonha em realmente fazer acontecer na vida dela, empreender e montar uma esmalteria. O que o Transforma poderia fazer para ela, né, nessa questão? Que hoje ela atende só ela, mas ela queria colocar uma coisa maior para atender várias pessoas, uma equipe maior, né, para poder estar fazendo isso aí. Se a empresa dela caberia no Transforma você. Sem dúvida. O que você vai aprender lá? Você vai... primeiro, eu já abro o evento, tô dando um spoiler aqui, porque a gente não soltou o cronograma, eu vou soltar depois de amanhã. Mas eu abro o evento e a minha primeira palestra vai ser a minha visão, o que eu aprendi ao longo desses anos, as certezas que eu desenvolvi e que funciona. Então, vamos lá, você quer abrir uma esmalteria, esse é o seu sonho, você vai aprender, eu que caminhei, né, com muita empresa, a gente já errou, já acertou, e eu vou trazer para você, de forma clara, aquilo que funciona. Então, o que você precisa fazer? Passo 1, passo 2, passo 3. Poxa, aí você já vai ter uma segurança, você já vai ter um norte, o que você vai precisar fazer. E além disso, a gente vai ter outras palestras, por exemplo, eu vou ter um palestrante que ele vai falar sobre tráfego pago, que é o quê? Eu já estou na rede social, mas como é que eu faço para potencializar a minha comunicação, para fazer o meu anúncio, o meu vídeo, a minha marca chegar a mais pessoas de uma forma direcionada. Então, a gente vai ter uma palestra sobre isso. Uma palestra muito bacana que a gente vai ter sobre inteligência artificial. Isso aí é... demais, para pequenas empresas, principalmente, que têm dificuldade de fazer uma contratação, porque é caro, e eu não tenho caixa ainda. Será que tem uma inteligência artificial que pode me ajudar no processo de atendimento? E hoje tem muita coisa, a gente precisa dominar. Eu falo que é
é um movimento que dá até medo, né? Quando a gente Não, é pensa assustador. que é assustador, que a gente pode ser substituído por robô, Eu vi por um uma vídeo esses dias Meu pra trás que Deus. passou como é que chama? A Glória Pérez com a filha dela, Daniela Pérez, né? Que foi assassinada e assassinada. tal. Aí mostrou as duas dando um abraço, um Ah, beijo. É igual que sim, nem, é assim. É inteligência artificial. impressionante, né? E tem muita coisa, assim, por exemplo, eu não sei se você tem aí o chat GPT, mas eu uso muito chat GPT. O chat, desenvolve isso para mim, ó, desenvolve um cronograma assim, assim, assim para mim. Ele monta, ele faz. Então, eu preciso entender o que está acontecendo no mercado para ampliar a minha visão e também usufruir disso. Então, no evento, a gente vai ter uma palestra falando sobre isso. Então, eu olho, assim, o que você vai aprender, o que fazer e quais são as tendências de mercado para você se atualizar. E para fechar com chave de ouro, além de todo o conhecimento, é ver pessoas que saíram do absoluto zero, te inspirando, né? Histórias como a Mari dos Cookies, uma menininha jovem que vendia cookie na porta da faculdade e hoje está abrindo o seu estabelecimento, faturando aí quase 100 mil por mês vendendo cookie, além de outras histórias, como o Lucas, que é um menino que começou do zero, está arrebentando, fatura milhões por mês, ele vai trazer a história dele. Então, assim, tudo isso para você ver que é possível para você. Se foi possível para essas pessoas, a gente aplicou e funcionou, por que não vai ser para você? Então, você não pode perder, esse evento é para você. Ô, Adriele, e sabe o que eu fico imaginando assim, né? A pessoa, a gente percebe que quando ela sonha com isso, né? Primeiro existe o sonho, né? Eu queria montar igual a menina aqui, uma esmalteria. É o meu sonho, ela vai correr atrás, ela vai buscar as informações, vai participar do evento, ela vai entrar em contato com você, ela não vai desistir porque é o sonho dela, né? Mas às vezes a gente vê que o empresário, ele monta o negócio exclusivamente pelo dinheiro, ele nem sabe para que funciona aquilo ali e tal. Tá dando um negócio aqui que tá dando certo. Vamos comprar então 2 empresas dessas e vamos colocar para poder fazer. É diferente, né? Diferente. Porque quando você coloca o seu coração, a vida sua, o seu desejo, a sua vontade, eu não sei se você faz com mais esforço, com mais prazer, com mais dedicação, mas aquilo faz parte de você, se torna parte de você, né? Hamilton, não tem como você construir algo grande sem amar. E eu ouvi uma vez, há muitos anos, uma entrevista com o Steve Jobs. Perguntaram para ele o segredo do sucesso dele, né, gente? A maioria de nós tem um iPhone, então nós somos gratos ao Steve Jobs. E aí, imagina, perguntar para esse cara qual é o segredo do sucesso. E ele falou isso numa entrevista. Ele falou assim: se você não amar o que você faz, você vai desanimar. Por quê? A gente já desanima amando. Imagina se a gente não amar. Então, eu acredito, e eu vejo isso na prática, tá? Eu vejo muito isso. Quando você ama, você passa pelas fases difíceis, só que você persiste. E aí, é nesse momento que você vira o jogo. E eu vou dar um exemplo, inclusive, do Hamilton. A gente estava conversando muito sobre isso a outra vez que eu vim, e eu falei assim: nossa, Hamilton, eu admiro muito teu trabalho, a tua garra, a tua persistência. Gente, não é fácil você começar um projeto como esse, um podcast do zero, e construindo, né? Um processo de construção. Se ele não fosse apaixonado por fazer isso aqui, se ele não acreditasse nisso aqui, pode ter certeza que ele já teria desistido. E assim é para qualquer negócio. Então, você até pode começar pelo dinheiro, mas sucesso, sustento ali a longo prazo, tem que ter amor, tem que ter uma vontade muito grande de fazer, porque senão a gente vai desanimar. A gente desanima amando, imagina se a gente não tiver algo além, né? E as pessoas sentem também. As pessoas sentem quando a gente faz algo com um propósito. Eu costumo dizer que, para mim, a definição de propósito é algo que você faz além, que supera o financeiro. É claro que eu ganho dinheiro fazendo o que eu faço. Claro, eu preciso ganhar dinheiro, mas o meu foco é a transformação. Eu já atendi muitas pessoas cobrando quase nada ou não cobrando, porque eu acreditava muito e a consequência foi o financeiro. Então, quando você de fato, a tua missão ela vai além do financeiro, isso é propósito. Isso é propósito. E o seu propósito é você.
Eu falo que o propósito é a pessoa andando. Se eu vejo o Hamilton na rua, para mim ele é o propósito desse programa. Ele é a pessoa que acredita, ele é a pessoa que põe a cara, ele é a pessoa que fala. Então, para mim, ele é esse propósito. Do mesmo jeito que eu, quando as pessoas me veem, Adriele, a moça lá que faz o povo crescer. É isso, né? Então, é muito... Isso precisa existir. E se você não tem isso, eu gosto muito de questionar, né? Eu falo, olha no olho aqui, você que está me olhando aqui nessa câmera. Se você não tem isso, começa a pensar, começa a desenvolver, porque eu não tenho dúvida que se você tem um propósito forte, com certeza o seu negócio ele vai disparar. Vai ter muito mais resultado. Você sabe que eu tenho um amigo que ele tinha um podcast na cidade ano passado e ele veio trocar uma ideia comigo. Ele falou assim, Hamilton, eu vou parar. Eu falei, mas por que você vai parar? O ao vivo é muito... Eu falei, cara, esquece o ao vivo. O ao vivo, se tiver 2 pessoas assistindo, agradeça a Deus, tem 2 pessoas assistindo. Galera assiste depois. O negócio é depois. Esquece o ao vivo, o negócio é depois que acontece. Mas não é só isso, é que não sei o que, vai arrumar convidado e não sei o que, o cara não vem e não sei o que lá e tal. Eu falei, cara, mas você tá indo nas pessoas certas, qual que é o nicho seu? Não, o meu é igual ao seu também e tal. Falei, cara, não desiste. O seu conteúdo é muito bacana. Porque tendo você aqui, a gente sabe que a gente vai ter uma turma bacana, uma turma legal, que tá fazendo um negócio legal. Mas ele não deu conta, acabou desistindo. E aí eu fui vendo, né, algumas coisas que a gente acompanha, as pessoas que a gente vê, e eu falei assim, cara, praticamente 60% dos podcasts daqui de Rio Preto acabou, terminou. Ficaram alguns que não tinham o propósito do dinheiro. Porque, cara, você acha que eu não ligo pro Zé Neto Cristiano? Eu vou no escritório, eu mando mensagem, eu entro em contato. Tem dia que a pessoa me atende e fala, vamos ver aqui, o dia que der uma brecha e tal, Sim. um Fido Mijeca, uma outra Sim. influenciadora de 1 milhão de seguidores, uma outra de 2 milhões, a gente entra em contato com todo mundo. O dia que a galera vê que o podcast é uma coisa que vai ajudar ela e tem conteúdo, eu fico muito triste. Graças a Deus foram poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Mas eu fico muito triste quando eu convido a pessoa e a pessoa senta aqui e ela não aproveita isso, sabe? Ela vem por vir, ela vem para contar um pouquinho da história dela, alguma coisa da história dela e tal, e eu falo, poxa vida, eu queria tanto que ela, né, eu estudei a pessoa, né, eu quero falar, ela tem um negócio bacana, ela passa uma mensagem legal, mas a pessoa talvez ela não dá muita bola. Eu falo que desses 85 episódios, talvez 3 aconteceram isso, graças a Deus. Mas assim, a pessoa ela não aproveita isso e o comércio dela, ela fala, não, eu quero ficar rico, eu quero ficar um flow na vida, eu quero ficar um podpah. Cara, imagina a quantidade de podcast que tem no Brasil. E a internet é uma coisa mundial. Imagina em Catanduva quantos podcasts não tem, quantos que não tem em Ribeirão, quantos não tem em Votuporanga. Isso acontece, isso é o mundo inteiro. Agora que a gente está ao vivo, tem um monte de coisa acontecendo nesse mesmo horário. Com é um certeza. jogo, é uma novela, é uma TV, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a pessoa ela tem que ver o que ela quer para a vida dela. É isso que eu quero? É esse o propósito? Não é fácil fazer podcast, principalmente em Rio Preto. Sim. Mas a gente segue por aqui, temos parceiros muito bacanas. A estrutura que a gente tem aqui, eu não vejo em lugar nenhum na cidade. É A verdade. Filmix, ela, vamos dizer assim, proporciona que a gente leve qualidade para tudo que a gente faz. E é por isso que eu falo pra galera, se é o seu objetivo, se é aquilo que você quer pra sua vida, não desista jamais, né? A Luciana mandou aqui pra gente, o ano passado foi incrível, estou ansiosa para chegar dia 14, com certeza que será extraordinário. Até falando sobre isso, quem foi o ano passado, né? Quem Sim. esteve o ano passado. O que a pessoa vai poder, esse ano, né? Esse participante, ele vai poder encontrar de novidade ou de coisas a mais? Nossa, o formato vai ser diferente e as palestras também vão ser diferentes, né? Ano passado a gente teve palestras completamente diferentes do que a gente vai trazer dessa vez. Inclusive, o que eu vou falar, o assunto que eu vou abordar vai ser diferente. O ano passado eu falei muito sobre a parte comportamental, que é a minha maior expertise. Então, os perfis de comportamento, o perfil do empresário, eu desenvolvi um estudo para mostrar para o empresário qual é o perfil que ele tem, ele entender, identificar
e conseguir entender os problemas, as fraquezas, vamos pensar assim, as fraquezas e as forças que o perfil dele impacta no negócio. Então, eu foquei nisso. Esse ano, o meu foco vai ser a visão macro do negócio, o foco da Adriele. E essas palestras, tráfego pago, de uma forma mais clara, mais o que fazer na prática, é tudo muito na prática que a gente vai trazer esse ano. Então, muito mais conteúdos para você levar para a sua prática. E claro que a conscientização, uma palestra, um evento desse, as palestras, elas visam te conscientizar. Até porque eu falo, não adianta nada a gente ensinar o como fazer sem antes você ter consciência, porque a consciência faz você pensar, poxa, isso é importante. Sim. Como fazer? Aí eu falo um monte de coisa, te ensino a fazer. Se você não entende que aquilo é importante e que aquilo é possível para você, não adianta nada eu te ensinar um como. Então é bem isso. O evento ele vem cheio de conscientização, como fazer e prova de que isso funciona. Então, a dinâmica vai ser bem essa, que vai ser bem diferente. E nós temos algumas surpresas também. Além de podcast ao vivo, então imagina, depois que você sai do evento, você vai ter oportunidade de conhecer mais, de uma forma mais profunda, a história da galera que serão entrevistados pelo Hamilton, né? Que tem esse dom de tirar de nós aquilo que a gente tem de bom, né? Através de uma entrevista. Então, eu acho que quando a gente conversou, eu falei, poxa, vai ser incrível essa ideia dele de fazer o podcast enquanto o evento acontece. Eu acredito que para vocês vai ser muito rico, né? E eu queria puxar um gancho do que uma coisa que o Hamilton falou, achei muito interessante. Que ele falou que muitos podcasts acabaram, né? Que é difícil mesmo. E a gente veio dessa fala do Steve Jobs, que eu tenho que amar o que eu faço. Mas isso entra também numa análise de concorrência. Porque quando você ama o que você faz, quando você tem um plano, quando você tem um foco, a gente não olha para a concorrência, Milton. Sim. Não olha. É porque é irrelevante. É o seu caminho, é o seu processo. Eu falo muito isso para os meus clientes. E ontem uma cliente minha falou isso para mim, né? Ela me conhece desde quando eu comecei. Ela me incentivou muito, a Joyce. Um abraço para a Joyce. E aí ela fala, nossa, a Adri fala que ela não liga para a concorrência. E de fato, porque o que ela faz é dela, é um dom. E de fato, por mais que tenham pessoas que faz algo parecido com você, ou muito parecido, ou igual, ou nossa, a pessoa faz uma caneca igual a que eu faço. Não adianta, você é você. A forma com que você atende o seu cliente é a forma com que você atende. É a tua história, é a tua história. A gente tem que saber explorar isso e focar no nosso processo, porque hoje muita gente se perde olhando para a concorrência. Eu não vou fazer um podcast porque muita gente faz. Eu não vou fazer uma mentoria de empreendedorismo porque muita gente faz. É porque, olha lá, a Adriele está fazendo. Não, confia no seu processo, se você ama aquilo que você faz, porque tem espaço para todo mundo, viu? Tem espaço. E se você ama, tem espaço para você. Exatamente. Eu queria falar sobre o Thales. O Thales, ele mandou uma perguntinha pra gente aqui que eu achei um tanto quanto interessante. É o seguinte, a pessoa, ela... Hoje em dia, você estava falando em relação aos concorrentes, né? Sim. A pessoa, ela monta uma hamburgueria, por exemplo. A gente tem aqui o Maridom. E a pessoa monta a hamburgueria, ela tenta fazer uma receita diferente, ela tenta fazer um hambúrguer diferenciado, ela tenta fazer alguma coisa que realmente o hambúrguer dela é o melhor. Mas talvez ela se perde no atendimento. Talvez o hambúrguer dela é o melhor. Aí tem aquela frase, né? O mais conhecido ganha do melhor, né? Muitas vezes. E aí ela se peca na hora que ela vai postar, talvez a foto do Insta, alguma coisa assim, não sai legal, sai um molho, sai uma mesa suja, alguma coisa nesse sentido. Tem muitos detalhes que acontecem que às vezes a pessoa ela não consegue na hora perceber. E quando você tem uma equipe que trabalha, uma equipe que te dá vamos dizer assim, uma assessoria completa, é um pouco mais fácil. Para quem não tem condições agora, seja numa hamburgueria, em qualquer tipo de coisa e tal, e quer começar a empreender nesse momento, e a pessoa tá te assistindo e fala, poxa, ela falando, eu vou amanhã já montar o meu negócio, alguma coisa nesse sentido, né? O que você pode dizer para essa pessoa em específico? Quando você tem um negócio, quando você é CLT e a gente tem essa cultura, né? Eu acredito que a maioria aqui começou trabalhando para alguém, ou trabalha até hoje. Nós temos uma função muito específica para desempenhar. Então, eu tenho que fazer isso, essas são as minhas obrigações. Quando você abre o seu negócio, quando você tem o seu negócio,
você é obrigado a desenvolver outras habilidades. Então, na empresa que eu trabalhava, Eudriele, eu sou especialista em RH. Mas quando eu abri a minha empresa, não é só de RH que sobrevive um negócio. Eu preciso fazer marketing, eu preciso fazer conta, eu preciso fazer o fechamento, eu preciso atender o cliente. Então, muita gente se perde nesse processo, que é entender que a partir de agora você tem que sentar numa cadeira, onde eu tenho que ter um olhar para todos esses pontos. É o que o Hamilton falou. Não adianta nada o seu hambúrguer ser o melhor se você tiver um marketing ruim. Não adianta nada o seu hambúrguer ser bom, o seu marketing ser bom e você não ter o financeiro organizado, porque muita gente quebra também. O brasileiro, ele é muito marqueteiro, né? Então faz o marketing e tal, a coisa acontecer. Aí vai ver, já atendi muita empresa assim, a hora que a gente vai fazer conta, não sei quanto entra e quanto sai, mas tá tudo bem. A empresa tá quebrada. Tua empresa tá quebrada. E o Instagram bombando. Por quê? Porque sai muito mais do que entra e você não percebeu. Ou você é o tipo de pessoa que acontece, gente. Vê o volume da entrada e aí aquele negócio começa a sustentar a tua vida pessoal. Quando você vai ver, a tua vida pessoal tá quebrando o teu negócio. Então, a dica que eu dou, né, é você olhar para a estrutura do seu negócio. Peraí. Eu estou fazendo marketing, como que tá, que olhar que eu estou dando para isso, qualidade do meu produto, como é que está o atendimento, eu estou fazendo o meu financeiro, como é que está a minha equipe. Então, você olha para todos esses pilares e vai dando notas de 0 a 10, como é que está isso? E aí você vai se organizando na sua agenda, tá? O que é mais importante? Isso eu preciso fazer, então eu vou me dedicar a aprender sobre isso. Talvez você não tenha conhecimento, e aí você vai precisar adquirir, né? Um outro erro que é assim, acaba com os negócios é a falta de conhecimento desse dono para fazer a coisa andar. Talvez você seja um publicitário muito bom, ou você tenha muita noção de vídeo, né? Vamos pegar o pessoal da Filmix aqui, é impecável. Eu tava olhando aqui a filmagem, falei, putz, olha essa imagem, impecável, maravilhosa. Só que aí, nossa, Adriele, a gente é péssimo com o financeiro. Então, a gente tem um monte de clientes, só que a nossa planilha é um regaço. Então, assim, preciso desenvolver essa competência. Porque se você é dono de negócio, você precisa aprender a fazer tudo num primeiro momento. Depois você contrata. Mas para contratar, como é que eu vou fazer para gerir? Sim. Você contrata a pessoa e você não consegue avaliar se o trabalho dela está sendo bem feito. Então, ser dono de negócio é aprender a desenvolver várias competências, se colocar nessa posição para ter uma visão macro. É isso. Parece que é algo muito, meu Deus, é impossível, mas não é impossível. Preciso de método e de conhecimento. Só colocar um ponto aqui, que na verdade a Filmix, eles são muito ricos, né? Muito ricos ali, o André e a Maria, não sabem nem o que eles fazem com o investimento. Muita Agora eles vão riqueza, né? montar agora franquias da Filmix por todo o Brasil, a situação financeira, pessoas de posse, né? Então eles estão fazendo esse negócio. É só para curtir, é hobby. Deixa eu falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue da Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição, fica ali na Major Léo Lerro, 1120, próximo ali da Igreja São Judas, tá? Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias, tem o kit mistura que já facilita para você, as carnes todas fracionadas para você passar a semana inteira. Tem todos os dias também, cara, tem salgado, tem aquele espetinho no final do dia e tem também aqueles espetos especiais. Para você que trabalha aí com assados, né? Você faz ali o seu espetinho, faz a sua kafta. As kaftas da Casa de Carnes Roseiral não tem igual, tá? Dá uma passadinha por lá, conheça os produtos que com certeza você vai se apaixonar e no final de semana ainda tem aqueles assados incríveis. Falar aqui da Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade. O Denelson também vai estar presente lá no Transforma Empreendedor. Lá você encontra essências, tem aromatizadores, matéria-prima para você poder fazer também o seu perfume. Sabe aqueles perfumes caros, aquelas grifes, os mais top, assim? Cara, você encontra também na Interessências, tá? E você pode ganhar uma grana também, né, cara? Porque lá você pode fazer um curso e você pode empreender. Então, interessências.com.br, @interessências, logo eles vão estar por aqui para falar com a gente também sobre o marketing olfativo.
Aprendi sobre isso Nossa, e diz que bacana. é A gente tem aí na nossa sensacional. empresa. Tá vendo só? Sensacional. Falar da Y Steak, que é aquele restaurante com aquele jeitinho mineiro e aquela qualidade absoluta, aquele temperinho que com certeza te pega pelo estômago, né? Não esqueça, o Y Steak de sexta a domingo, atendimento especial. São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos e agora com o restaurante, então, é sensacional. Tá com cardápio novo, tem uma costela desfiada lá, que tem mais um docinho, um monte de coisa. Falar um pouco devagar, porque a Adriele tá grávida, não sei se ela tem desejos, mas Eu tenho. já dá uma passadinha na Y Steak, sempre com aquele showzinho ao vivo que com certeza vai te conquistar. Falar aqui sobre consórcio e consultoria com a especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, que é a Ana Campos, diretamente da empresa parceira e o consórcio União. Sabe aquele seu sonho de ter o seu carro, de ter a sua casa, de montar o seu negócio? Com consórcio, com certeza com a Ana Campos você vai conseguir realizar. E lá é um contrato onde você vai assinar o contrato, tudo certinho, não é golpe, por isso preste atenção também em muitas coisas que acontecem por aí, e até a quarta parcela você já vai ser contemplado. Olha só que bacana, né? E o mais bacana também é que você vai ter tudo regularizado, tudo certinho, com responsabilidade. Ana Campos, nossa grande parceira. A Mariner Calçados também, 2 lojas aqui em Rio Preto, tá? Calçado de qualidade, couro legítimo, você vai encontrar ali na Constituição com a Independência e também lá no posto Monte Carlo, no aeroporto. Lá você encontra o que você precisa para você presentear, para você usar, calçado do dia a dia, para você passear, aquele calçado de qualidade, masculino, feminino, tem polo também, você vai encontrar acessórios. Mariner Calçados com a gente por aqui. E também a Farofa da Nega, a nossa querida Adriele vai receber aqui um kit da Farofa da Nega, são 5 sabores, tem a de banana e a de limão, tem também a caipira, tem a picante e você vai encontrar também a tradicional, farofadanega.com.br, junto com a gente por aqui também no ar. A gente estava falando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gente sabe que as vidas são transformadas, as empresas são transformadas através desse trabalho que você faz. Muita gente já passou pelas suas mãos, a gente vê depoimentos em redes sociais que realmente mexem com a gente e a gente vê o tanto que a pessoa é grata por isso, né? Eu queria que você pudesse contar um exemplo, se você quiser falar o nome tudo bem, se não quiser não tem problema, alguns exemplos assim de empresas que realmente passaram pelo Transforma Você e que hoje são exemplos aí de realmente como que a pessoa aprendeu, todas as dicas, ela esteve lá junto com você e hoje ela colocou tudo isso em prática. Que aprender é uma coisa, colocar em prática que são elas, né? Olha, tem muitas histórias. Vou falar uma que me marcou muito, que é a história da família Natriello. Depois, inclusive, eu acho que eles têm que estar aqui. Eu acho que eles têm tudo a ver com esse podcast. Vou fazer uma conexão. Ela vai estar no podcast também com você, a Célia. É uma família, gente. A filha me conheceu através das redes sociais. E eles me procuraram porque o Marcelo, ele vendia laranja. E o sonho da família era ter uma marca de suco de laranja. Olha aí. E como começar? E eu também, eu aceitei o desafio, mas eu nunca tinha começado uma empresa de suco de laranja. E foi muito interessante, porque a gente foi organizando, e aí nós pensamos no rótulo, na marca, de como seria, desenvolvemos a logo, a embalagem, e todo o processo, e o maquinário, e aí a nossa intenção era ter um suco 100% natural, sem conservantes, aí a duração era menor, aí era um desafio para vender. Então, vários desafios. E fazem 3 anos e meio, mais ou menos, que eu atendi a família Natriello. Esses dias eu fui dar uma palestra, então já faz, né, eu atendi durante um tempo. Esses dias eu fui dar uma palestra num grupo, uns empresários, e a Célia estava lá. E aí a Célia levantou e falou assim: gente, eu queria agradecer a Adriele aqui, né, na frente de todos vocês, e dizer que ela começou a empresa com a gente. E hoje, gente, antes eles mandavam um fechamento, assim, ela ia com um papelzinho, assim, a gente vendeu esse mês 2.000. Sabe quanto foi o faturamento deles recorde? 700 mil reais num mês. E ela falou, e a nossa meta é 1 milhão. E eles vão estar lá compartilhando a história deles. E assim, que alegria, que para mim, eu fiquei assim, meu Deus, olha só. E tudo isso começou num sonho, né? O sonho, o plano, rede social, divulgação, muito amor daquela família de fazer coisas diferentes que eles não sabiam, mas eles se dispuseram a fazer. E uma outra história também,
que eu sou muito fã, que é a história da minha família, que é da minha irmã e do meu cunhado, que na pandemia, olha só que interessante, na pandemia, o meu cunhado era professor de CrossFit, num box de CrossFit, muito bom, inclusive. Minha irmã, muito atleta e tal. E na pandemia ele foi demitido. E a minha irmã falou que ela ficou com vergonha de falar pra gente, né, de pedir ajuda, mas ela disse que ela contou os sacos de arroz da casa dela e falou, nós vamos passar dificuldade. E quando ela conta essa história, ela fala que quando ela veio apresentar isso pra mim, ela falou, a minha irmã não me... Ela até fica emocionada. Ela não me deu R$1, mas ela me... ela brinca que ela fala... Muita gente, porque a Adriele ajudou, porque eu já tava num momento melhor da minha carreira. Mas ela não me deu R$1, ela me ensinou a fazer o dinheiro. E eu sentei, eu montei um plano com eles, eu falei, a gente vai fazer assim. Eu fui a primeira aluna do meu cunhado, eu levei uma amiga, era no fundo da casa deles, e a gente abriu um Instagram, e a gente fez com o que a gente tinha, que era um bom celular, e um acolhimento e o conhecimento do meu cunhado, a gente fez o melhor. E hoje eu posso dizer que o box de CrossFit da minha irmã é extremamente conhecido, talvez um dos mais conhecidos em Rio Preto, um dos mais caros, porque a gente começou com um plano de ser de alto nível, eles têm patrocínio de Rexona, gente, é muito bacana. Qual que eu não pode falar? CrossFit Indoor. Sim. E assim, eles fizeram um campeonato agora, né, super elogiados, que foi lá no Centro Regional de Eventos, um grande campeonato, eles são muito organizados. Vem artista de fora, Milton, e treina no box deles, ficou muito famoso na internet. Então, assim, é uma alegria muito grande para mim ter feito parte disso, né? E a minha irmã é interessante, porque a irmã é aquela coisa, santo de casa não faz milagre, mas a minha irmã, naquele momento, ela confiou muito em mim, ela falou, tudo que você falar para eu fazer, eu vou fazer, e eles são meus clientes, e eles fecham pacote comigo, eles pagam, porque a gente é bem organizado o negócio, eu sou profissional, eu pago para ser aluna deles, e eles pagam para ser meus clientes. Parente, negócio não tem, à parte. o negócio é sério aqui, o que eu ensino para os meus alunos, viu, gente, eu aplico também na minha vida. E ela falou esses dias, olha só, para vocês terem uma ideia, a gente tem vários pacotes de mentoria, tá, gente? Não se assusta, mas ela falou assim, que um pessoal procurou ela, falou, todo ano eu fecho um pacote com a minha irmã de 10 conto para ela falar tudo que eu tenho que fazer, por isso que eu cresço. E eu falei, olha só, minha irmã me vendendo. Mas é uma alegria muito grande, porque ela valoriza o meu trabalho. Sim. Ela investe porque ela valoriza. Inclusive, eles estarão lá também no evento com a gente, no Transforma. E não deixa de ser uma baita de uma propaganda, porque, né, sem dúvida, apesar de ser, de ser, vamos dizer assim, a sua irmã, ela é sua cliente e ela faz tudo aquilo que você pede. Sim. E esse negócio que ela falou também, eu achei interessante, né? Que ela falou assim, ela não me deu R$1, mas ela me deu as ferramentas. É aquela história, né? Você quer o peixe ou você quer aprender a pescar, né? É exatamente isso. Que legal, cara. Exatamente isso. Ó, tem a nossa querida Luciana, ela mandou aqui, ó, acabei de ver no meu Insta que tem uma concorrente que vai fazer a mentoria com você. Já pensei em desistir várias vezes por ter muitas por aí, né? Mas é o que a Adriele estava falando aqui. O seu trabalho, né, aquilo que você faz, seja no seu atendimento, o seu produto, ele é seu, é diferenciado, é uma coisa que você vai ter que vender ou saber vender, né? E concorrente existe. Se a concorrência ela é saudável, né? Se é uma concorrência que às vezes ela até te faz crescer mais. Agora, tem aquelas concorrentes que são desleais, que isso aí é meio chato. A verdade é a seguinte, concorrência sempre vai ter. Eu falei aqui sobre concorrência, a concorrência sempre vai existir. Só que quando você entende o seu diferencial, e isso é um processo que eu também vivi, você muda o seu olhar. Muda totalmente, completamente seu olhar. E uma outra coisa que eu falo muito, por exemplo, no meu caso. À medida com que eu, Driele, eu me torno mais conhecida, o meu trabalho vai ficando mais caro, o meu trabalho vai ficando não tão acessível para algumas pessoas. Eu abro espaço para o meu mercado. Então, pode ter certeza que uma pessoa que está começando, que tem conhecimento, que vai dar uma mentoria parecida com a minha para empresários. Só que ela não tem a experiência que eu tenho, a bagagem que eu tenho, a fama, digamos assim, né, por causa da rede social que eu tenho hoje, ela também vai usufruir de um caminho que eu abri. Porque, eu não consigo pagar a Adriele, mas eu consigo pagar a fulana. E isso é muito legal, eu consigo enxergar, a gente precisa enxergar isso. E assim, é uma limitação
muito pequena, né? Você olhar e pensar, ai, tem uma concorrente aqui que vai começar, então eu vou desistir. Isso é muito pequeno perto de tudo que você pode contribuir, porque o Brasil é muito grande, a nossa cidade é muito grande, né? Pode ter muita gente do mesmo nicho, ainda assim vai faltar, porque vai ter alguém que não vai atender tão bem, vai ter outro que é ruim nisso, e aí? O que você está E às vezes o seu perdendo? concorrente está a um passo de parar. E Exatamente. você nem sabe, né? Exatamente. Ó, o Duarte, ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante também, que até é uma das coisas que eu converso com muitos parceiros meus aqui, com Muito bom. patrocinadores, e as pessoas falam sobre isso. Que é a questão do que falar para o empresário sobre, hoje em dia, né, sobre a mão de obra, na opinião, dificuldade de contratação. Eu vejo algumas coisas que a galera comenta, que é assim, eu não sei se o pessoal não quer trabalhar, eu não sei se o pessoal não quer aprender a trabalhar, eu não sei se o pessoal está querendo uma coisa mais fácil, mas realmente quando chega na hora de contratar, né, os colaboradores e principalmente a mão de obra, está tendo uma dificuldade muito grande e é em todas as áreas. Todas Sim. as áreas. Sim, é uma dificuldade muito grande, isso é real, não estou aqui para falar, é aquele mundo lindo, vai dar tudo certo. Não, é uma dificuldade muito grande, eu enfrento com muitos clientes. E o que a gente tem feito primeiro, assim, é um processo de conscientização, né? O dono de uma empresa hoje, ele precisa se colocar também nessa posição de gestor de pessoas. Eu já treinei, já trabalhei com muitas pessoas que a pessoa não tinha um norte de vida, ela não tinha algo que estimulasse ela a crescer. E aí a gente precisa desenhar isso com ela. Olha, a nossa empresa pode te oferecer isso, tem essa possibilidade de crescimento, entender aquela pessoa, aquele funcionário, para motivar e estimular. Esse é um ponto. Então, achar que eu vou achar alguém pronto, não adianta, isso não existe. Você não vai achar ninguém pronto. Então, eu preciso estimular esse funcionário, essa pessoa a crescer. Esses dias eu fui visitar uma empresa que eu atendo, uma drogaria. E aí eu sentei com os funcionários e eu tive uma conversa com eles bem assim. Falei, gente, vamos lá, vocês saem da casa de vocês vêm aqui, uma farmácia, ela tem uma carga horária longa, eles trabalham de fim de semana. Pra gente fazer meia boca, eu falei, não, a gente sai da nossa casa, a gente pode tornar essa farmácia mais conhecida. Se ela se tornar mais conhecida, fatura mais. Se fatura mais, a gente consegue pagar mais para vocês. E eu tô comprometida aqui com os donos a isso. E foi tão legal a nossa conversa, porque eles começaram a se abrir. Não, Trielle, realmente eu tenho um sonho, não tenho vontade de fazer isso. Eu falei, então vamos fazer a coisa acontecer. Então, o que eu percebo também? Falta essa gestão de pessoas dos donos de negócio. Gente, eu não estou falando que esse é o maior problema ou o único fator, não. Sim. Mas falta isso, tá? E a gente precisa se questionar, né, Duarte, você ou outras pessoas que estão aqui, será que eu estou cumprindo esse papel? Será que eu estou estimulando? Ou eu simplesmente, contrato é para fazer isso e pronto? Então, são pessoas. E hoje as pessoas estão exigentes. Todas as pessoas. Nós estamos exigentes, o consumidor está exigente, porque a gente tem muito acesso. Então, as pessoas, elas querem ser valorizadas, elas querem ganhar mais, elas querem. E aí a gente tem que aprender a jogar esse jogo, né, do estímulo. E um outro ponto também é entender que o mercado mudou. Nós mudamos. Nós mudamos muito, a nossa forma de consumir mudou. Então, eu preciso entender essas mudanças do mercado. A gente vai falar muito disso no evento, inclusive de forma mais profunda, para conseguir aplicar. O que eu vejo? Eu vejo que a inteligência artificial, ela está chegando aí para arrebentar. E ela vai ser um divisor. Se você não estiver aberto a se desenvolver, essa mão de obra, essa galera que não quer nada com nada, já era, vai ficar para trás. E aí vai ser obrigado, porque como é que eu pago conta? Como é que eu pago o boleto, né? E eu acho que, na verdade, esse processo vai forçar as pessoas a caminhar, porque muita gente depende da água bater na bunda para fazer a coisa acontecer, né? Então, a gente vai ver aí guardadas as devidas proporções, né? A gente partindo até para a parte do agro, antigamente, para quem plantava cana, tinha o pessoal que colhia cana, né? Então, e ganhava bem o pessoal. Claro que o serviço braçal, né? Você ter que cortar cana todo dia e tal, mas chegava no final de semana, o cara tinha grana dele, alguma coisa assim. Hoje já tem as máquinas que fazem esse trabalho. Então, a quantidade de pessoas que ou tiveram que... Eu vou aprender a dirigir essa máquina,
Sim. Ou eu vou ter que ir para outro lugar, ou vou ter que aprender um Vou ter que dar curso, manutenção, aprender a dar profissionalizar manutenção. alguma coisa nesse sentido. Aí você vai no supermercado hoje, se você quiser, você passa a sua compra no caixa sozinho, você mesmo que passa lá a sua Pois compra. é, gente. Então, olha só a quantidade de coisas que vem acontecendo, que a gente está vendo essa velocidade, esse 2x nosso aí que não para, né? Que é assustador. Então, se você não se adaptar, e a gente teve, vamos dizer assim, um exemplo que a gente dá, que às vezes eu reclamo, né? Às vezes eu entro em contato pelo WhatsApp e falo, eu queria ver o preço desse tênis, o preço dessa calça. Ninguém responde. Eu falo assim, gente, como que ninguém responde? Demora 2, Isso é a 3 coisa mais dias. comum que tem. E eu falo, gente, é uma maneira Faz de você tráfego pago pra vender. divulgar, mas aí não responde o cliente. Hoje a gente estava falando sobre isso, né? A gente estava falando sobre redes sociais lá na rádio. Então a gente colocou uma enquete lá, de todas as redes sociais. Se hoje realmente não tivesse uma rede social, qual que você sentiria mais falta? Apesar de ter o status, né? Então fala de rede social, o WhatsApp era a principal coisa que todo mundo falou, que você não consegue mais viver sem. Sim. É a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de ganhar dinheiro, de você vender o seu produto. Hoje você recebe dinheiro pelo WhatsApp. E tem muita gente que talvez ainda não percebeu isso aí, né? Com E é certeza. complicado. E eu vejo assim, em todo esse movimento, as pessoas, todos nós temos duas opções. Ou você vai ser aquele que vai estar à frente tudo isso. É o que eu falo assim, gente, o Transforma Empreendedor, ele é um evento que é um investimento. O ingresso não é baratinho, não. Hoje, se você comprar um ingresso, você clicar nesse QR Code, é R$397. Mas por quê? É o valor. Quanto custa para você ter acesso a informações valiosas? Custa, tem um preço, né? Então, tem aquelas pessoas que elas vão sair à frente porque elas vão buscar informação, conhecimento, elas vão entender o que está acontecendo. E tem aqueles, como sempre tem, que estão ali simplesmente na onda, né? Deixa a vida me levar. E essas pessoas, elas são surpreendidas de uma forma que não é tão legal. Então, existe uma escolha. Ou você vai decidir hoje estar à frente disso, estar à frente desse mercado para se sobressair, ou você vai esperar a água bater na tua bunda e aí você vai ser obrigado a rever todas as coisas e aí sofre mais, na minha Sim. opinião. Sofre mais. Quando a pandemia veio, eu atendi muitas empresas desesperadas porque elas não tinham delivery, porque elas não estavam na rede social. Driele, o que eu faço agora? Pois é. Ou não tinha uma reserva de emergência, porque o financeiro estava uma bagunça, só que aí, a hora que eu tenho que ficar 3 meses fechado, eu sinto porque eu não tenho uma reserva. Então, você é obrigado, e aí quando você é obrigado, porque você não analisou as coisas antes, você vai perder mais, você vai correr mais riscos, você vai sofrer mais. Então, é uma decisão. O que você escolhe? Pois é. Você já falou aqui hoje sobre muitas ferramentas, coisas que o pessoal vai conseguir encontrar lá, né? Uhum. Mas tem aqueles pilares fundamentais que o Transforma aborda e que as pessoas realmente elas vão sair de lá com uma visão diferente. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que, assim, falando o principal foco ali do Transforma é a transformação. Então, assim, tudo que a gente vai abordar, então vamos pensar em mudança de mentalidade, porque se a sua mentalidade, e quando eu falo mudança de mentalidade, é o conhecimento. Quanto mais acesso eu tenho ao conhecimento, quanto mais visão eu tenho de coisas que eu não conhecia, e a partir de agora eu passo a conhecer, eu vou mudando a minha mentalidade, né? Estrutura de negócio, aí entra a rede social, a parte financeira, essa parte de análise, mercado, eu falei da inteligência artificial, de tráfego pago, network, a gente vai ter uma palestra sobre network, né? Como você se vender em qualquer lugar que você está, né? Será que você está se vendendo? Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu cheguei aqui para fazer o podcast. Eu tô me vendendo a todo momento, conversando com a Milton, eu tô me vendendo, conversando com a galera que eu tô me vendendo. Então, será que você sabe fazer isso? Então, além de isso tudo é um processo de mudança. Então, para nós, o que eu quero? Eu quero que você entre nesse evento às 7 da manhã e você saia às 21 horas. Que você passe por um processo de mudança, que é a primeira coisa, se conscientizar. Nossa, entender, ter consciência daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser mudado.
e entender de forma clara. Então, eu me conscientizo e eu entendo de uma forma mais profunda, para que você saia com uma decisão e aí faz o que tem que ser feito, porque aí a ação é sua. Então, o que rege o nosso evento é um processo de mudança de fato. E aí, dentro do evento, a gente vai mostrar todas esses pilares, né, que eu falei. Então, mentalidade, estrutura de negócio, mercado, para que você tenha condições de fazer o que precisa ser feito. E talvez, como muitas pessoas que estarão no palco, você volta no ano que vem para contar a sua história. Eu vou ter o caso da Isa. Gente, que legal. A Isa, ela falou assim, que ela aproveitou, ela falou até o seu jeito de falar, a segurança que você tinha me ensinou a ter segurança. Alguns termos que você usava, ela falou, Driele, não é que eu te copiei, mas assim, eu aprendi a apresentar o meu trabalho vendo você apresentar o seu naquele palco. E aí, ela tem até um vídeo dela falando sobre isso, e ela saiu de um transforma para o outro transformada. E ela fala, meu faturamento aumentou muito, eu apliquei muita coisa que você ensinou, e isso reflete na minha vida, na vida da minha família, nas finanças da minha família. Então, ela vai estar compartilhando, como tem outros casos também. E eu fico com isso, gente, imagina, pessoa que num ano ela estava lá como alguém comum, né, sentada, e agora ela vai estar compartilhando da história dela de crescimento com vocês esse ano. Olha a transformação que teve na vida dela. Ó, o Erickson tá mandando aqui pra gente. Quais são as tendências atuais do comportamento empresarial que você acha, né, que todos os empresários devem estar cientes e preparados para poder lidar? Ele mandou na caixinha de perguntas aqui. Primeiro, você precisa entender de marketing. Não adianta. Não tem como fugir. Porque financeiro é óbvio, planejamento estratégico é óbvio, isso são coisas óbvias, sempre. Qualquer empresário desde sempre precisa entender isso, vendas. Mas o marketing digital hoje a gente precisa dominar. Hoje, se eu estou onde eu estou, e se muitos clientes que eu atendo estão onde estão, é porque eu entro forte no marketing digital. Tem gente que manda mensagem para nós e fala assim, mas eu quero ser cliente da Driele, mas eu não quero isso, então não dá. Não dá, porque eu quero te ensinar a ter resultado. E faz parte do processo de resultado. Hoje, gente, nós estamos em 2024, o mundo é digital. Ou você aprende a fazer isso direito, ou você vai ficar para trás. Já ficou para trás. Então, você precisa dominar, é sair da cadeira que você senta hoje de apresentador, de empresária, de mentora, de qualquer coisa que você faça, de empresa que faz vídeo, que faz podcast, filmmaker, que seja para sentar na cadeira de aprender a estratégia de marketing que funciona. Precisa, gente. Eu olhei aqui o pessoal da Filmix, porque aqui eu estou falando com todo mundo. Então, isso é muito importante. E uma outra tendência é dominar as inteligências artificiais, porque você sai à frente. E hoje tem muita coisa nova aí no mercado, né? Eu brinco que eu falo assim, só de você começar a usar o ChatGPT, talvez você nem saiba o que é isso, né, Adriele? O que é isso? É um aplicativo que você vai baixar e você consegue pedir várias coisas. Eu preciso de um texto, eu preciso de um cronograma, eu preciso que você me dê uma dica disso, eu preciso que você me ajude nisso. E o chat conversa com você. Ele te dá ideias, ele te ajuda a programar, ele te ajuda a desenvolver postagens, enfim. Então, você precisa dominar isso porque a inteligência artificial, eu acho que ela vai dominar tudo. Então, se você não aprender a dominar ela, você tá ferrado, meu amigo. Então, é isso. Ó, o Vilmar, ele tinha mandado um alôzinho lá na rádio, ele falou assim, Milton, eu vou mandar lá na pergunta, se eu esquecer, você fala pra mim. Ele falou o seguinte, o que você acredita ser o maior equívoco que os empresários cometem ao tentar construir a marca sólida? O maior equívoco é não analisar os números com frequência. O maior equívoco, isso é muito do perfil nosso, do brasileiro, é aquele otimismo que, não, vai dar tudo certo, não, filho, não, vai dar tudo certo. Isso é muito comum, tá, gente? Na grande maioria é assim, eu atendo, é assim. E aí o olhar para o financeiro é sempre bagunçado. Até empresas grandes, o financeiro é sempre bagunçado. Uma coisa que a gente entra numa empresa e a gente aplica é a análise de números semanal. Por quê? O que é o financeiro, o que é o número? É o resultado
do teu trabalho. Se o resultado tá ruim, se você não tá fazendo, se alguma coisa tá errada, vai cair no financeiro. Ó, vendi pouco essa semana. Ó, vendi bem essa semana. Ó, foi bom, foi ruim. Então, o resultado, ele é número. E é um dos equívocos que os empresários no Brasil cometem. Foca num ótimo atendimento, muitas vezes, foca no marketing, não, então tem que fazer, eu vou aparecer. Só que aí não analisa financeiro, não faz análise de dados, que é o resultado, né? E não só análise do que entra e do que sai, mas é muito comum eu te fazer uma pergunta, por exemplo, essa semana, quantos clientes você atendeu? Quantos fechou? Quantos não fecharam? Por quê? Quantas ações você fez para vender esse produto? Ah, essa semana não vendeu nada esse produto. Mas quantas ações? Quantas? Então, ter métrica, ter dado, ter número, isso faz muita diferença, porque senão a gente fica num mundo de ilusão. Então, esse é um erro muito comum dos empresários. Rodrigo, a gente está chegando já dia 14, né? Já está naquela expectativa de mais um Transforma Empreendedor. Eu imagino que quando você teve essa ideia, era uma visão que você tinha, assim, de tentar impactar um número maior de pessoas, né? Sim. E agora estamos aí a poucos dias de poder ter esse segundo evento que já vem com muito mais coisas do que foi no primeiro. Sim. Como é que você enxerga o Transforma Empreendedor lá na frente, assim? Como que você consegue ver daqui a uns anos, não sei se vai ter em outros lugares, outros estados, pelo Brasil, para onde esse evento vai, mas como que você consegue ver o Transforma? Olha, eu vejo esse evento um evento regional, mas que atrai pessoas de fora. Inclusive, esse ano a gente vai receber cliente nosso de Maceió, de São Paulo. Ano passado a gente teve um pessoal de fora que veio, esse ano também. Mas eu enxergo como um evento imprescindível, que assim, tá na agenda, eu preciso participar. A Bia, uma cliente nossa, falou isso. Ela falou assim, para mim o Transforma é um momento de renovação, porque é muito... a gente fica enrolado nas nossas demandas, né, Milton? É tanta coisa para fazer que a gente tem, o empresário, tanta demanda e vida pessoal, que é importantíssimo ter um momento onde você vai parar. Você vai parar, você vai sentar numa cadeira e você vai ouvir, e você vai aprender, você vai ser obrigado a parar. E essa pausa é muito necessária para que você tenha uma visão que talvez ali, né, no dia a dia, na correria do teu trabalho, da tua empresa, você não consegue. Então, é uma oportunidade de renovar as suas expectativas, renovar a sua motivação, né? Você sai de lá muito mais motivado para um próximo ano, e aí no próximo você vem de novo, de uma outra forma, aplicou, testou, cresceu. Então, a ideia é que seja um evento que vai estar na sua agenda todo ano. Você que tem um negócio, você que quer ter um negócio. É assim que eu vejo. E, claro, o Teatro Paulo Moura sempre lotado, né? Preenchido. Você sabe que você tem alguns parceiros que eu torço e admiro bastante, né? O Eric é um deles. Nossa, o Eric. Que é um cara que eu acompanho há muito tempo aí, eu já vi os altos e baixos e tudo mais. Pois é. Fico feliz aí, a família que ele está construindo também, que é uma coisa linda, né? Nós trombamos outro dia não, já faz um tempinho no congresso de homens que teve lá da comunidade. E a Aureb Comunicação, que eu sou muito fã das meninas, né? Inclusive, toda vez que eu vejo a Thaís, ela tá grávida também. Gente, a mulherada é isso aí, trabalha muito e faz muito filho. Mas a Aureb, eu acompanhei o crescimento delas desde o início, assim, e olha só o que tá se tornando essa agência, né? Nossa, que coisa mais linda do mundo. É muito legal ver. O Eric... Eu falo assim, a gente não faz nada sozinho, né? Sim, sim. E quando eu decidi fazer o Transforma, eu mandei uma mensagem para ele, porque, né, eu conheci o Eric, é nosso amigo, mas ele é a pessoa dos eventos. Eu não sei fazer evento, eu sei dar mentoria. E eu, Eric, eu tô com uma ideia assim, o que você acha? Ele, vamos fazer. Então, se não fosse ele, a gente não estaria aqui. E a Aureb, eu falei pro Vitor esses dias, a Thaís, ela é prima do Vitor, inclusive, uma menina guerreira, gente, ela tá no 3º filho, a nenê dela acabou de nascer, o ano passado ela subiu no palco grávida, e a Aureb foi nossa cliente também, e assim, eles são um dos parceiros que mais trabalham no pré-evento, tudo que vocês veem, toda a comunicação visual, tudo, todas as fotos, tudo do jeito que é,
tudo, o crachá, o jeito que é o crachá, o caderno. Gente, essas meninas, olha, elas trabalham muito para que esse evento aconteça. Eu já deixo aqui o meu agradecimento ao Eric e a Vivi, a ESP e a Aureb, a Thaís e a Cris e toda a equipe por todo o empenho. Elas estiveram aqui recentemente, foi muito bacana o bate-papo. Elas são ótimas. Foi enriquecedor. Estamos chegando ao final aqui. 2 perguntinhas, uma que não tem nada a ver com o Transforma. Como é que tá o Segue Além? Como é que tá o Segue Além? Gente, Segue Além é um projeto de evangelização que a gente tem, né? Sim. A nossa maior missão nessa vida, né? Eu acredito muito nisso, é fazer a vontade de Deus. Então, eu sou muito religiosa, meu marido, né? A gente é muito católico. E o Segue Além nós somos um grupo de 3 casais que a gente resolveu evangelizar através das redes sociais. E olha só, Milton, a nossa ideia era fazer podcast, mas a Sim. gente não conseguiu a dinâmica do podcast. A gente fez alguns, mas por muita demanda também. Todo mundo tendo filho, uma correria. Mas olha só como são os planos de Deus. A gente fez uma vez um luau e esse luau deu muito certo. Teve muita gente, a gente fez o ano de novo. Então, hoje a gente tem feito um trabalho nas redes sociais, que a gente posta bastante coisa. A gente faz terço toda terça-feira à noite, às 10 da noite, esse horário bem antes de dormir. Todos estão convidados. @Segue Além. E também a gente tem o luau aí, 1 vez, 2 vezes no ano, que é muito gostoso, tem muita música, muita oração, para ter algo diferente, né? Para a gente pensar assim, numa proposta diferente para quem quer se conectar mais com Deus. Show de bola. Pra gente encerrar, eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera principal aqui e desse aquele recado para quem ainda está em dúvida se vai ou não, o que pode acontecer nesse evento para transformar a empresa, para transformar a cabeça desse empresário, a vida desse empresário que quer muito participar e está com um pezinho atrás ainda do Transforma. Olha, eu costumo dizer, assim, você participou, se você escutou um pouco do que a gente disse e fez sentido para você, tudo que a gente falou, quanto custa, né, para você acertar os ponteiros da sua empresa hoje? Quanto custa? Né? Como é que está o planejamento da tua empresa? Quanto tempo faz que a tua empresa está parada no mesmo lugar? Eu acho que o Transforma, ele é para quem quer evoluir. Então, só você sabe o que precisa ser mudado aí. Se você tem as suas dores, as suas dificuldades, é isso que você precisa pensar, tá? Eu tenho as minhas dificuldades, eu não sei como resolver. Quanto é que custa para você aprender a resolver? No Transforma Empreendedor tem um preço, é R$397. Existe um preço, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre investimento, sobre preço. Para vocês terem uma ideia, tem hoje a nossa mentoria mais cara, gente. Onde eu fico com a empresa durante um período grande, ela custa um total de R$47 mil. E eu tenho clientes que investem isso e falam assim, Dri, vamos falar lá, Dri, isso não foi nada, porque quanto custa aprender a fazer aquilo que eu não sei fazer? Para o meu faturamento saiu de 50 para 100, então 50 para 100 todos os meses é 100%. E o que é? O quanto está pesando aí no seu bolso? R$397 é o valor para você ficar com a gente e aprender a ajustar os ponteiros para a sua empresa subir de nível. Então, eu estou te esperando para entregar o meu melhor. Como eu fiz aqui hoje nesse tempo que a gente tinha, que é curto, eu te espero no dia 14 para compartilhar com você, não sozinha, mas com um grupo de pessoas que estão crescendo para que a gente possa te ajudar nessa jornada, até porque ninguém faz nada sozinho. Show. É isso. Clica aqui no QR Code, já garanta adquira o seu ingresso. Para você não perder, hein? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, obrigado pela oportunidade dessa parceria bacana para a gente estar lá participando desse evento. Eu que agradeço. Podendo aí levar mais conhecimento para as pessoas, mostrar que realmente é possível, né, você aprender e realmente colocar isso em prática na sua empresa, colocar isso em prática na sua vida e transformar os seus resultados e transformar aí tudo aquilo que você quer em relação à sua empresa. Isso aí é o fundamental, mas que se você estiver presente nesse evento, cara, aproveita
cada passo que tiver lá dentro, cada pedacinho, Sim. cada oportunidade, faça suas anotações, não esqueça, né, que ali é uma grande oportunidade que você tem e não é porque você está pagando um valor, é um investimento Exato. que você tem, que se você for ver é um valor até irrisório, para que você possa ter ali gatilhos especiais, ferramentas fundamentais para você realmente dar esse suporte. Estamos chegando nessa reta final do ano, né, porque esse ano tá voando, né? Com certeza. Então, não fique esperando 2025 chegar para você transformar a sua vida, não. Já começa agora, já no dia 14, junto com a gente no Transforma Empreendedor. É isso mesmo. Muito obrigada, quero agradecer. A gente está indo para o final mesmo? Finalzinho. Gente, eu quero agradecer, assim, é uma alegria, sempre é uma alegria muito grande compartilhar daquilo que eu vivo. Eu tenho o maior prazer em fazer isso e de fato, toda vez que a gente compartilha, né, do nosso conhecimento e a gente ajuda mais pessoas, isso é muito gratificante. Então, se você que está nos ouvindo aqui, né, e fez sentido para você e a gente ajudou de alguma forma, manda uma mensagem lá para o Hamilton, pra gente, né? Muita gente já mandou aqui, eu vi, tô acompanhando também, né, o podcast aqui, mas manda uma mensagem pra gente conhecer, pra saber. Inclusive, eu já vou dizer aqui, eu falei pro Hamilton que eu separei 2 ingressos. Sim. 2 ingressos, ele vai fazer uma ação, ele vai ver como é que ele vai fazer. Mas pra galera que acompanha, pra galera que tá com ele, pra gente fazer um sorteio, alguma coisa, ele vai pensar em como a gente vai fazer. Que é pra você que acompanha, você que tá aqui, você que tá sempre presente no Noar. Ele é especialista nisso, né? Vamos fazer um negócio bem bacana para você poder garantir a sua presença nesse evento. Com certeza. Então fica aí o nosso presente para que você possa participar desse evento, tá? Show de bola. E ó, dia 14, então estaremos todos juntos, tá? No ar, Filmix, fazendo aí a cobertura o pessoal vai estar lá fazendo a sua palestra, levando as informações, já descendo, já senta com a gente e a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento e mais oportunidade de conhecer, fazer esse network sensacional. Ó, semana que vem, próxima segunda-feira, vamos ter aqui o Guto Covizzi, a gente vai estar contando a história da Bela Capri e também as novidades, que é uma história também inspiradora, que é sensacional e vale muito a pena você ficar ligado com a gente, tá? A gente vai passar também a partir dessa semana a agenda para o mês de setembro, a agenda do mês de outubro também tá show de bola, então se você não tá inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like e venha com a gente aqui no Ar com a Hamilton Trevisan. Dri, um beijão pra você, Deus te abençoe, beijo nessa família linda que você tem, obrigado Evitão também pela presença junto com a gente, beijo na sua fofura e também na Maria, que tá, eu amo quando ela fala assim, bom dia vida, e ela tá lá atrás do carro e ela dá um sorriso, alguma coisa sensacional. Ai, gente, é uma bênção de Deus, né? Muito obrigada, fiquem com Deus, estamos juntos. É isso aí, vamos crescer. Bora. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Ótimo setembro.